todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa paz que não procede das nossas ações, mas vem do cuidado e da misericórdia de Deus para conosco, inunde o nosso coração de esperança, porque certamente esperança é aquilo que precisamos manter em nossa vida. E quando olhamos para a realidade humana, percebemos que a esperança pode estar aí tendo dificuldade de encontrar espaço em alguns corações. Por quê? Porque a realidade se mostra, né? Nos mostra que a crise ainda continua. Né? Vivemos a crise. Não dá para fugir disso. De tempos em tempos, isso sempre foi uma realidade na vida do ser humano. Isso não é privilégio, né, ou desmérito nosso. Né? Não efetuamos, não fizemos nada para que essa crise venha sobre nós. Não é um castigo de Deus, mas é uma consequência exatamente das nossas relações, do nosso afastamento de Deus, da nossa não compreensão, né, daquilo que Deus tem exigido da humanidade. E as crises afetam, né? Nós temos aí ouvido falar hoje, dia 19 do mês de maio, de guerras, né? Cada vez mais conflitos, doenças se espalhando, chegando perto de nós, né? Amigos preciosos contaminados, irmãos queridos, né? Foram atingidos por isso. E aqueles que não foram atingidos, né, por esta dificuldade, por esta doença, certamente enfrentam outros problemas financeiros, né? A crise econômica que se estabelece sobre a nossa nação, e não somente sobre nós, mas sobre a humanidade, palavras, né, de desencanto, palavras que mostram que essa crise, essa relacionada aí à doença, se espalha pela humanidade. Né? Então, e as crises sempre trazem instabilidades e incertezas, gente. Isso é natural, isso é normal. E não é somente para nós. Né? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que boa parte dos escritos do Senhor, né, revelados a nós, são de problemas, são de dificuldades. E por que será isso? Né? É claro que nessas dificuldades e nessas crises, Deus sempre se mostrou misericordioso, sempre se mostrou piedoso, mas, acima de tudo, tentando mostrar para a humanidade, né, principalmente para os seus filhos, a realidade, né, dessa sociedade contaminada, né, pelo pecado. Homens, portanto, diante dessas crises, são induzidos a tomarem decisões, né, que nem sempre são acertadas. E esse é um tempo em que nós devemos e temos que recorrer a Deus para não errarmos. Porque muitas vezes são tomadas às pressas, né? São tomadas sem nenhuma orientação, são tomadas sem segurança nenhuma. Né? Vivemos num mundo caótico e nesse caos, né, as decisões são realizadas de qualquer forma. Além do mais, né, o pecado, né, acende, está presente cada vez mais entre nós, e as notícias são muito claras com relação a isso. Né? As escolhas, muitas vezes carregadas, né, de falta de amor, de falta de misericórdia. Nós não queremos ser consumidos pela crise, queremos manter, né, como os filhos de Deus, a esperança. Dante Alighieri, né, no seu famoso escrito, né, A Divina Comédia, ele diz, né, que na porta do inferno está escrito o seguinte, né, Perdei, ó vós que aqui entrais, toda a esperança. Para Dante Alighieri, né, o inferno é o lugar do desespero. Ou seja, não há nada, né, mais que se esperar, né, de positivo. E muita gente aí está entregando, né, se entregando às crises e desistindo da caminhada. O texto para nossa reflexão encontra-se lá no livro do profeta Abacuque. Abacuque, um desses profetas menores, né, pequenos, mas que tem
uma experiência muito interessante de vida no momento de caos da sociedade, né? Abacuque diz, de uma maneira bastante clara lá no capítulo 2, que a perversão estava presente em Judá, né? E quando Abacuque escreve o seu pequeno livro de 3 capítulos apenas, o caos estava reinando, né, em Judá. E óbvio que ele não aceitava isso, mas quando ele se dirige a Deus, ao contrário do que ele imaginava, né, Deus vai dizer a ele, nós vamos fazer essa leitura, de que virá um problema maior ainda, né? E Abacuque então expressa lá no capítulo 1, a partir do versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não nos salvará? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite brigas, contendas, litígios? Por esta causa, Senhor, a lei está se afrouxando, a justiça nunca está se manifestando, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. É um clamor aqui de Abacuque, né? Ele queria ver coisas boas, mas o que ele enxerga é somente uma dura, uma triste realidade, né? Justiça não sendo feita, a opressão acontecendo, ou seja, também o caos, né, naquele que era o povo escolhido por Deus, né? Abacuque não está falando de qualquer povo, de um povo vivo, mas está falando sobre o povo de Deus. E ele não entende, né? Ele não compreende, ele precisa então entender isso. E esta é uma difícil realidade, né? Porque as crises, as dificuldades também sobrevêm ao povo de Deus, né? E aí então Deus, de uma maneira muito especial, traz para Abacuque uma palavra que ele não queria ouvir, né? Ele diz lá no versículo 5: Vede entre os gentios, olhe e maravilhe-se, admire-se, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada, porque eis que suscita, ou seja, eis que levanta os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Senhor, eu estou orando por misericórdia, eu estou clamando, né, para que a tua mão traga a paz, recobre, né, a esperança para o povo, e o Senhor me vem com essa notícia de que está vindo um povo, né, os babilônicos, os caldeus, o primeiro povo que habita lá na Mesopotâmia, que depois vem os babilônicos, né, de onde surgem os babilônicos. E o Senhor está dizendo que os babilônicos vêm e eles são terríveis, Senhor, né? Ou seja, Abacuque ora e Deus diz: o problema será maior ainda. E Abacuque então expressa lá no versículo 13: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem alaivosamente e fica calado, Senhor, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, Abacuque não entende. Abacuque está experimentando, né, exatamente este momento de decisão. O que é que ele vai contemplar? De que forma ele olhará para as circunstâncias? Queridos, isso é importante para nós também, no sentido de que Deus não nos abandonou, né? Essa é a primeira grande palavra. Por mais que nós olhemos determinada situação, peçamos a libertação para Deus, ainda que estejamos vendo pessoas amadas, queridas, sofrendo,
Precisamos entender. E esse tem sido o grande desafio do cristianismo, né? Não cedermos às tentações de olharmos e acreditarmos que tudo está perdido, que Deus nos abandonou à nossa própria sorte, né? É verdade que o presente está nos causando angústia, medo, insegurança, né? Mas acreditemos que existe um Deus que deseja cuidar. Não é cuidar individualmente só no sentido da minha pessoa, mas é cuidar da humanidade. Deus sempre está lutando para tornar a humanidade nova, de acordo com os seus propósitos. E vez de em quando, né, por isso que tem vindo sobre a humanidade crises constantes. Precisamos aprender. Precisamos olhar e entendermos que somos parte de um todo. Nós não somos seres individualistas ou que vivem a experiência do individual. A nossa relação ela precisa ser compreendida como um todo. E Deus está agindo, né, neste sentido. Isso é importante entendermos, né? Nosso coração, muitas vezes, que está lamentando, pode se transformar nesses momentos em um coração de esperança, né? As palavras melancólicas, sim, que temos expressado, angústia, tristeza, né, podem dar lugar, sim, a expressões otimistas que traduzem esperança. Como é que nós sabemos disso? Pela experiência, né, dos filhos de Deus do passado, né, dos profetas, né? Ora, Abacuque é esse homem que traz para nós esta esperança. E Deus então o convida lá no capítulo 2 a escrever, a fazer uma placa e escrever nela para que todo mundo, né, entendesse que a esperança ainda é uma realidade. Apesar, no meio da crise, lá estava Abacuque vivo. E nós aqui estamos, né, sofrendo, sim, vendo pessoas amadas e queridas padecendo, mas as palavras que nós temos que escrever e mostrar para todos ainda são de esperança, né? Quais são as lições, portanto, que encontramos através da boca, né, do profeta Abacuque, né, a voz de Deus para a humanidade naquele momento e também, por que não, né? No final lá no capítulo 3, Abacuque, de uma maneira maravilhosa, né, fantástica, ele vai escrever: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, né, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo ainda que tudo, né, o curral não tenha boi, não nasce as ovelhas, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. É um convite, portanto, aqui, né, de Abacuque, para que a esperança retornasse para aquele povo, para que as lições pudessem ser aprendidas, né? E que nós temos visto, né, lamentavelmente, é que ainda parece que temos andado descuidados, né? A euforia, né, novamente, ou esses momentos complicados nos fazem tomar decisões, às vezes, que não são racionais, né? E nos descuidamos. Ora, quais são, portanto, as lições que temos aqui no livro do profeta Abacuque? Todos nós, independente se confessamos Cristo Jesus como Senhor, independente de não sermos cristãos, todos nós estamos sujeitos a experimentar a crise, aos desastres de toda sorte. Na saúde, na economia, na vida política, né, na vida relacional, todos nós, né? Ora, essas crises, esses problemas, esses desastres
atingem a todos, gente. Nós não somos, né, fora deste contexto. Nós somos seres humanos participando de uma sociedade corrupta, né, participando de uma sociedade conflituosa e através da qual o Senhor tem, né, os seus escolhidos para fazerem essa diferença. Né? Não existe essa de que Deus vai poupar o seu povo, nós estamos isentos. Precisamos deixar, né, de sermos infantis espiritualmente e acreditarmos, né, de que somos seres humanos, sujeitos a toda tempestade, as alegrias e tudo aquilo que os demais estão sujeitos. Né? Não existe essa coisa de nos dobrarmos diante de Deus e achar que nada vai acontecer e que por causa disso eu posso agir de qualquer forma nessa sociedade. Né? O caso aqui, temos visto, né, lamentavelmente, igrejas aí lotadas e eu sinceramente, né, tenho passado aí por portas de algumas igrejas onde as pessoas estão simplesmente descuidadas com relação ao trato, né, cuidado com a saúde, né. Ora, Israel era o povo de Deus, gente. Ou vocês acham que Israel era um povinho qualquer? Não, a palavra de Deus diz que Israel era a menina dos olhos, ou seja, o principal. E olha o que aconteceu com Israel. Quando afastou-se de Deus, quando deixou de estar na presença de Deus, quando deixou de olhar, né, para os semelhantes, deixou de ser essa placa de esperança para a humanidade. Deus chamou Israel para ser essa placa que Abacuque escreve, que Abacuque descreve, que Abacuque coloca, né, para que todos vissem. Quando Israel deixou de ser essa placa de esperança, acabou a sua utilidade. Né? Não podemos ser infantis, né, tolos espiritualmente, de acharmos que podemos, simplesmente pelo fato de acreditarmos ser protegidos do Senhor, fazermos qualquer coisa, gente. Não, ao contrário, né? Existe uma responsabilidade cristã muito intensa. Né? Abacuque, portanto, entende. E é isso que nós precisamos fazer. Senhor, eu não entendo. Essa tem sido a palavra de muitos ainda. Porque eu oro e parece que o problema está acontecendo. Por que eu clamo, né? Os problemas estão no seio da minha família, Senhor. Por quê? Até que ele se apresenta e Deus mostra a ele que existia um projeto maior, gente. Né? Deus está fazendo o que ele quer fazer e tem que fazer. Né? E diante disso, Abacuque decide ter fé. Abacuque decide ter esperança no futuro. E é esse o grande clamor, né, do Senhor, né, de que continuemos a ter esperança. Abacuque expressa, né, num desses versos maravilhosos da Bíblia, né, que lá no capítulo 12, no versículo 14, ele vai: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Esse é o propósito de Deus para a sua humanidade, a humanidade que ele criou com amor, que o conhecimento da glória do Senhor realmente inundará, deverá encher a face da terra. Enquanto isso não ocorrer, o Senhor continuará a agir para despertar, mesmo nos momentos difíceis para a humanidade, essa relação que Deus quer. Devemos, portanto, queridos, né, mesmo diante dessas dificuldades que temos experimentado, diante das notícias difíceis, devemos manter a confiança. E mais do que mantermos individualmente essa confiança, devemos escrever nessas tabuletas que o Senhor pede que nós levantemos também esperança, para que todos, né, possam olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nós estamos escrevendo e perceber que sim, a esperança ainda é uma realidade. Né? Deus não se esqueceu dos seus propósitos. A missão do Senhor ainda não terminou. Deus tem um projeto. E esse projeto está acontecendo. Aceitemos ou não. Precisamos, então,
ser realistas. Vamos ser realistas, né? Abacuque foi ver o que estava acontecendo. E o que ele viu? Dificuldade, falta de justiça, né? A permissividade acontecendo, viu a falta de alimentos, viu tudo, como nós estamos vendo. Ele sabia que tudo aquilo iria abalar a todos. E ele então se propõe a colocar-se como esperança para aquela sociedade. Querida igreja, queridos amigos, né, que essa palavra, né, que Deus instrumentaliza cada um de nós através da vida de Abacuque, faça com que nós nos reanimemos, com que nós não nos deixemos abater. A dificuldade é a realidade, a crise está aí, a enfermidade pegando muitos queridos, mas Deus não quer, de forma alguma, que nós caiamos na tentação de acreditarmos que tudo está perdido. Os babilônicos vieram, levaram cativo o povo por 70 longos anos. Mas a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus foi exatamente cumprida conforme Deus havia determinado. Os babilônicos que aprisionaram o povo de Deus foram vencidos, foram superados. A esperança voltou. Que possamos então crer, que possamos obedecer e que possamos fazer acontecer. Lembre-se, Deus está cumprindo o seu prometido para cada um de nós. Precisamos acreditar que a glória do Senhor encherá toda a terra em algum momento. Precisamos acreditar que a glória do Senhor se manifestará, ainda que seja com lágrimas, aparentemente, para os nossos olhos. Mantenhamos a esperança com relação ao hoje, com relação ao amanhã, acima de tudo. Deus quer nos abençoar. O grande desejo de Deus é abençoar a humanidade como um todo, hoje, agora e sempre, que seja essa a nossa oração. Peçamos, para o Senhor que a sua glória cubra a terra, encha a terra como as águas do mar. Em nome do Senhor Jesus, aquele que veio e resgatou a nossa esperança na cruz do Calvário, possamos experimentar essa realidade, apesar dos pesares. Amém.